Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse nosso terceiro dia do Desafio Garra, para que a gente tenha insights para o ano de 2026, para a gente aplicar em especial na nossa carreira, para que a gente possa fazer frente ao cenário turbulento, às adversidades que se apresentam aí no próximo ano que se inicia. Eu já vou direto ao capítulo 5, porque a gente fez o capítulo 1 e 2 no primeiro dia, o 3 e o 4 no segundo, e hoje, após o capítulo 5, eu quero revisitar alguns pontos, né? Eu separei aqui no meu computador alguns tópicos para a gente conversar do que a gente já viu e de como a gente pode aplicar no nosso dia a dia para que a gente desperte em nós, desperte em cada um de nós esse poder pela paixão e pela perseverança. Para começar, deixa eu separar aqui meu livro. Eu, lendo esse livro, né, a gente, como eu já falei, a gente sempre deu muito crédito ao talento, né, como algo ou como a única chave para o sucesso, e esse livro ele desmistifica isso, de certa forma, né, ele acaba trazendo que dá para a gente treinar. E o título desse capítulo é O Crescimento da Garra. E eu quero começar por essa parte que diz o seguinte: como é que os cientistas sabem com convicção inabalável que tanto a natureza quanto a cultura exercem um papel na definição de atributos como talento e garra? Então aqui, nesse primeiro começo aqui, ou melhor, nessa primeira parte aqui que a gente vai falar, ela está falando da questão genética, né? Qual é o fator da carga genética? E um ponto que me chamou a atenção aqui, quando ela vai definindo isso, né, em que medida a garra está em nossos genes, ela diz que tem uma expressão que diz o seguinte, né, falando de um treinamento de professor de basquete. Não existe treinamento, perdão, a expressão não existe treinamento para um jogador ficar mais alto é bastante repetida por técnicos de basquete. E muitas pessoas se interessam pelo que estou chamando de garra, querem saber se ela é mais próxima da estatura ou da língua. Então, até que ponto, aqui ela está discorrendo sobre isso, né? O fator genético impacta nisso. E de fato, né, quando a gente olha, no meu ponto de vista, a garra não é um traço fixo, né? Então não é algo que a gente tem e ele tem uma certa limitação, né? Se a gente fizer o exercício de garra, de paixão ali, de perseverança que tem no outro capítulo que a gente já conversou sobre isso, a gente tem a possibilidade de elevar. Se a gente também não fizer nada no longo da nossa vida, possa ser que daqui 2, 3 anos, quando você fizer esse teste de novo, a sua escala de garra tenha caído, de paixão e assim por diante. Então ela tem essa possibilidade de subir, mas no meu entendimento, se a gente nada ou pouco fizer, ela pode cair. Então fica esse desafio para nós de mantermos essa chama, essa paixão pela garra, pela perseverança acesa em cada um de nós. Então quando a gente discorre sobre isso, a gente fica com a liberdade de entender que a garra, sim, ela pode ser desenvolvida, treinada e, de certa forma, fortalecida. Porque, às vezes, a gente faz, olhando para o título aqui, né, crescer a nossa garra, mas possa ser que daqui 1 ano, 2, frente a alguma dificuldade, adversidade, a gente deixe essa garra cair, né? A gente subindo na escala, como eu falei antes do teste, a gente possa ser que, infelizmente, por circunstâncias da vida, a gente permita que ela caia. Então ela fala que sim, existe uma parte genética, como temperamento, disposição, né? Quando a gente vai para testes comportamentais, a gente vai descobrir que tem pessoas com perfil mais analítico, pessoas com perfil mais comunicativo, cada um tem a sua característica e essa sim precisa ser respeitada. Mas uma pessoa que, por exemplo, como eu dei o exemplo do analítico, ela desenvolver habilidades de comunicação é permitido, né? Ela vai poder fazer isso. E talvez isso volte para aquilo que a gente falou do esforço vale o dobro. Então uma pessoa que tem um viés, uma capacidade analítica boa, alta, maior do que uma pessoa que tem um viés, uma habilidade comunicativa, essa pessoa pode aplicar esforço em ferramentas, em treinamentos, em se expor e assim por diante, e desenvolver a sua habilidade de comunicação. E o contrário também é verdadeiro.
aquela pessoa que tem talvez uma predisposição para comunicação, uma habilidade social de falar em público, falar com as pessoas, se ela aplicar esforço, ela pode desenvolver uma capacidade, uma habilidade mais analítica. Então, para mim, fica muito claro isso. Se a gente fizesse uma competição entre uma pessoa com capacidade analítica e uma comunicativa em determinada área, seja comunicativa ou analítica, dependendo de como aquela pessoa aplicou esforço e treinou, aí vai para aquele ponto de o esforço vale o dobro. Ou seja, se fosse uma disputa, por exemplo, por oratória, não necessariamente a pessoa que tem uma predisposição comunicativa venceria um concurso de oratória frente a uma pessoa que tem um viés ou uma capacidade analítica. Isso aqui eu já estou adiantando um pouco do resumo que eu fiz, porque eu preparei essa fala para isso, mas ela cabe bastante aqui nessa parte do treinamento. Aqui, também, na minha visão, entra uma chave sobre o livro do Mindset, da Carol Dweck, que diz que as pessoas com mindset fixo dizem, elas têm essa expressão, eu sou assim, não mudo, não adianta tentar. Em contrapartida, as pessoas que possuem o mindset de crescimento, elas pensam, eu posso aprender, eu posso melhorar, eu posso treinar. Então perceba, aqui a gente tem uma questão não só da garra, mas de como você ou como cada pessoa está treinando a sua mente. Então quando você amplia a sua capacidade, quando você se desafia, quando você sabe que tem um nível, um degrau a mais para subir, não importa qual bom ou qual hábil você é em determinada área, você entende que há espaço para de fato subir. A Ângela conecta isso com garra, né? Ela diz que quando você investe em esforço, você permite, né? Você dá espaço para que isso cresça, mas se você partir de um pressuposto de que seja para o esporte, seja para a matemática ou para a soletração, que foi os casos que ela estudou, ou West Point também, se você não se desafiar, não permitir participar, não reunir o elemento da meta, não tem espaço para onde crescer e, de certa forma, você talvez vai entender que não tem como mudar. Aqui eu quero trazer alguns níveis que eu entendi aqui no livro, né? Que ela mostra que a garra cresce em 3 níveis. Quando você se expõe a desafios, né, então isso acontece dentro de você, né, o primeiro nível é esse, dentro de você, quando você se expõe a desafios, quando você opta por não desistir, quando você aprende com os fracassos, e isso acaba, de novo, tendo uma correlação com o mindset de crescimento. Na família, né, ou nas pessoas ao redor de você, que os pais podem dar incentivo ou não, podem ter uma expectativa frustrada ou não, isso vai impactar em você, ou seja, o seu cônjuge, enfim, né? O ambiente onde você está, né? Se o esforço é valorizado, se o talento é mais valorizado, como nós vimos no caso da Enroll, e também num local onde tudo bem se desistir, faz parte do processo, se for meio sem aquele feedback honesto, sem aquele feedback de direcionamento, então isso também tem um risco para cada um. E na cultura, no ambiente, né, misturando aqui nesses 3 níveis. Né? E aí a pergunta que eu deixo aqui é: que ambiente você está? Se ele permite que a garra cresça, ou se você, quando olha para o ambiente onde você está, se você já tem mais influência, seja um líder, seja na sua família, enfim, se você está dando espaço para que a garra cresça. Então, às vezes a gente faz uma crítica do ambiente onde a gente está, dizendo que não tem espaço para a gente crescer, não tem espaço, por exemplo, para o mindset de crescimento, mas a pergunta também que fica é o quanto que você, né, olhe para você e também se pergunte o quanto que você está permitindo que aconteça isso, que floresça a garra, que floresça o mindset de crescimento. Dando sequência aqui num outro trecho que eu separei aqui para a gente conversar, que diz o seguinte, ela, dando sequência aqui, né, ela foi também pesquisar a questão do QI, que foi se elevando. E ela falando com um pesquisador, ela diz que nos testes de QI chegou-se à seguinte conclusão, né, que quando se mostrava para crianças
mais, né, olhando mais para trás, né, de um século atrás talvez, e apresentasse um cachorro e um coelho, a criança falaria, né, e você perguntasse qual é a semelhança, qual é a diferença, o que significa isso, que as crianças diriam que cachorros correm atrás de coelhos. E não pensariam se eles são mamíferos, se eles são quadrípedes, se possuem um tipo de característica semelhante ou divergente. Elas resumiriam dessa forma. Então, teve ganhos acentuados de QI. E esse pesquisador, o Flynn, no caso, para explicar isso de uma forma mais prática e demonstrar para ela o impacto disso e como o ambiente, como se desafiar também contribui para as outras pessoas, ele faz uma correlação entre o basquete e a televisão. Ele diz que em um determinado momento o basquete ele foi atleta de basquete, e o basquete ficou interessante de passar na TV. Isso criou um fenômeno, onde as pessoas passaram a se interessar mais por basquete, então ele ficou mais popular, as pessoas começaram a praticar nas suas escolas, nas suas casas, nas ruas, nos bairros e assim por diante, e permitindo que cada vez mais as pessoas tivessem um aprimoramento. Então imagine, talvez fazendo uma correlação, meu pai teria tido contato com o basquete lá com 14, 15 anos, na escola. Eu já tive um pouco mais cedo, eu me lembro de jogar basquete ali com 10 anos, falando aqui do Brasil, obviamente. Só que daqui a pouco, por eu estar assistindo esse esporte, o meu filho possa ser que tenha um interesse mais cedo. Então, até eu separei aqui que diz o seguinte, o jogador de basquete é disputar com quem é um pouco mais habilidoso, né, e aqui eu coloquei, gera um desafio. Então, imagina que com o passar do tempo, quando eu comecei, fazendo um gancho para esse exemplo, né, continuando nesse exemplo, quando o meu pai praticava basquete, as pessoas com 15 anos tinham um nível de habilidade talvez equivalente comigo jogando basquete com 10 anos. Então, o meu espaço para aprimoramento era maior. Eu tinha 5 anos em relação ao meu pai. Só tentando quantificar aqui em tempo, que foi a forma que eu usei para entender essa equação. Quando a gente olha para o meu filho, por exemplo, o meu filho começando a jogar basquete ali com 5, 7 anos, ele vai ter um tempo maior de aprimoramento. Além disso, as crianças se tornaram cada vez mais hábeis nesse esporte. Então, além delas terem uma exposição antecipada, além de ter fatores culturais, elas começaram a jogar basquete com pessoas mais habilidosas. E isso elevou a régua. Então, até eu anotei aqui também o seguinte, que quando eu tenho um oponente de alto nível, naturalmente o meu treino é mais difícil. E se o meu treino é mais difícil, eu tenho a oportunidade de elevar o meu próprio nível. Então, quando a gente olha para isso, e até fazendo de novo, né, uma correlação, eu sei que depois a gente vai voltar com esse resumo, a gente olha para as questões de esforço, de aplicação, de desempenho, de habilidade. Quanto mais a gente se desafia, mais a gente tem oportunidade de ganho. E às vezes a gente não se permite evoluir. Às vezes a gente fica estacionado naquilo que a gente já é bom, já sabe que consegue administrar de forma natural, e a gente perde a oportunidade de desenvolver. E aqui a criança, no caso do basquete, no caso dele, que ele deu como esse exemplo, quando o esporte começou a se tornar mais popular, teve a oportunidade do nível das crianças que disputavam basquete se elevar. Aí aqui ela continua falando sobre as questões de tendências, de aspectos geracionais. Ela também exemplifica aqui questões de gêmeos, né, como é que isso se desenvolve. Então, tem características, sim, genética, mas não dá para a gente colocar tudo na questão da genética. Mas um ponto que me chamou sobre, de certa forma, a necessidade de mudança, né, porque às vezes a gente tem o objetivo claro na nossa vida, né, então, como a gente falou lá na aula anterior, a gente tem uma meta, a gente sabe as submetas que a gente precisa, então a gente tem um objetivo claro. Mas há circunstâncias na nossa vida de que a gente não tem um objetivo ou uma necessidade de mudar. Então a gente, de certa forma, a gente não precisa procurar essa mudança. Então ela coloca aqui que, para mim, o que muda são as circunstâncias. À medida que envelhecemos, somos lançados em novas situações.
arranjamos nosso primeiro emprego, às vezes caçamos e assim por diante. Então ela vai explicando que conforme a gente trabalha no mundo corporativo, a gente vai para o esporte, seja para onde for, a gente é lançado e isso também desperta a necessidade da mudança. Então nem sempre essa questão de evoluir vai estar relacionada a uma meta, que é claro, quando a gente aplica intencionalidade, a gente tem a oportunidade de direcionar os nossos esforços, mas que também isso acontece. Ou seja, mudamos quando temos que mudar. A necessidade é a mãe da adaptação. E eu grifei isso porque às vezes a gente quer mudar, às vezes a gente quer alcançar um novo patamar, seja onde for, no esporte, seja no mundo corporativo, seja como pai, seja como esposo, né? Estou falando mais no meu caso, mas nem sempre é assim. E aqui ela exemplifica, e aí me chamou de novo a atenção quando eu reli isso, porque coincidentemente ela fala que tem uma menina de 3 anos que levou um certo tempo para desfraldar e que não conseguiu, tinham tentado, lido sobre o assunto e de fato a menina não havia desfraldado. Mas que de repente na escola, aí volta e reforça aquela questão do basquete também, quando tem a questão do neurônio espelho, né? Então a criança, no caso a filha dela, na faixa de 3 anos, vendo outras crianças já não usando mais a fralda, já indo no banheiro, acelerou o processo, até que no momento ela foi buscar a filha na escola e descobriu que a filha já estava usando o vaso. Então ela pergunta assim, né? Mas como ela aprendeu a usar o vaso no momento certo? Porque quando uma criança entra na fila para usar o vaso e vê que deve esperar a sua vez, é exatamente isso que ela faz, aprende a fazer. Então, claro, o ambiente faz a pessoa, molda, a gente não pode tirar essa característica, a gente não pode dizer que não existe isso, mas tem os dois fatores, né? A questão da responsabilidade, a questão do neurônio espelho e, se a gente voltar, a questão da meta. Mas as pessoas sabem que precisam mudar quando a necessidade bate. E a necessidade, como ela diz aqui, é a mãe da adaptação. Um golinho. Dá uma hidratada. Aqui, para a gente fechar, eu anotei aqui também um fato que é bastante interessante a gente refletir sobre, que ela coloca que os sermões não têm metade do efeito de consequências. Então, dando sequência a essa questão do ambiente, né, quando uma pessoa tem clareza das consequências daquela atitude, daquele comportamento, daquela intencionalidade que ela está aplicando, um sermão pode ajudar, pode funcionar como direcionamento, mas ele não tem o mesmo impacto do que quando você se torna consciente das consequências. Então, muitas vezes, de novo, fazendo um paralelo com o livro do Mindset Fixo, quando uma criança desenvolve o Mindset Fixo ao invés do Mindset de crescimento, pode ser que ela entenda que por ela ter uma habilidade, por ela ser daquele jeito, ou o mundo não tem como mudar, ela não se permita ou não tenha um radar aceso, um radar atento para as consequências. Então, às vezes, o sermão pode ajudar aquela criança ou uma pessoa a entender, a encontrar o rumo e aí sim entender as consequências, porque entender e assumir a responsabilidade faz a diferença. Aí aqui, de novo, ela reforça essa questão de que, de fato, a cultura e o ambiente em que somos criados contribuem, e a segunda, de fato, é o fator de envelhecermos, que daí, no meu entendimento, é quando a gente começa a ter uma relação com o mundo. Então a gente começa a ver o que funciona, o que não funciona, o que faz mais sentido ou não para nós. Um outro ponto que daí ela aborda aqui, né, que essas histórias de garra são uma fonte de dados e complementam os estudos quantitativos mais sistemáticos que realizei. Ela fala das instituições como West Point, Competição Nacional de Soletração, enfim, e ela destaca que existem 4 elementos que eles neutralizam cada um dos estragas prazeres listados acima. Ou seja, quando a pessoa está entediada, quando ela não... Então, quando a pessoa tem clareza desses 4 elementos, ela permite que a garra cresça.
Então, como a gente faz, ou de que modo a gente pode utilizar algo para fazer a nossa garra crescer? Então, eu entendo que, baseado no que ela falou aqui, né, para a gente permitir que a garra cresça, ela destacando esses 4 pontos, o primeiro lugar é o interesse. A paixão começa quando a pessoa gosta do que faz. Então, a pessoa precisa pegar uma paixão, pegar um gosto, se divertir. Às vezes eu estou numa fase de querer introduzir algumas coisas para os meus filhos, e às vezes a gente quer porque entende que é melhor, entende que é bom, e às vezes a gente não desperta na criança uma forma lúdica, uma forma de gostar daquela atividade, então a criança não vai ter interesse. Então, o primeiro lugar que a gente precisa ter em mente, né, para que a gente permita que a garra cresça seguindo essa ordem, é permitir que o interesse, né, que surja o interesse. A frase que fica é: eu adoro fazer isso. Então imagina que você quer que o seu filho, ou você queira aprender a nadar, que você queira introduzir a leitura, seja o que for. Então a primeira frase que tem que ficar é: eu adoro fazer isso. Então eu adoro ler, eu adoro nadar, eu adoro praticar essa atividade. Em seguida vem a capacidade de praticar. E ela coloca aqui que é uma forma de perseverança direta, de tentarmos fazer uma coisa hoje melhor do que fizemos ontem. Então imagine, pegando aqui uma correlação com leitura. Então, ontem eu lia 5 páginas por dia, hoje eu leio 10, amanhã eu quero ler 12. Hoje eu leio e não faço nenhuma anotação, não penso em nada sobre o dia. A partir de hoje eu quero ter um insight para aplicar na minha vida. Então perceba, eu estou dando uma oportunidade de ampliar a minha performance, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, né? Ou seja, eu quero ler mais páginas e trazer mais insights. Então, eu estou começando a ter uma prática, eu estou começando a praticar isso de uma forma mais estruturada e mais assertiva. O terceiro recurso é o propósito, que faz a paixão amadurecer, é a convicção de que seu trabalho é importante. Então, às vezes, né, aí eu já fiz essa observação, né, que o propósito pode tirar o interesse, a falta de propósito, perdão. Então imagine, né, seja que você é um profissional, um atleta, seja o que for, aí daqui a pouco você despertou interesse por uma área contábil, por uma área administrativa, por uma área de vendas, seja a área que for. Aí você se desenvolveu, você percebeu que gostava daquilo, você conseguiu evoluir, começou a fazer o seu trabalho, ou seja, já na parte da faculdade, começou a aprender com mais facilidade, começou a ter um bom desempenho, começou a entender que você hoje era melhor que ontem e que, de certa forma, essa evolução permitiria que amanhã você subisse mais um nível, um degrau. Só que daí, daqui a pouco, em algum momento, você foi trabalhar, enfim, e não entendeu que a sua atividade é importante. Então, talvez ela vai fazer com que esse interesse e a capacidade de evolução murche. Então, perceba, o propósito, ele se conecta não talvez com uma coisa mais importante para você desempenhar uma atividade, mas é um dos fatores. Eu vejo muita gente colocando que se não tiver propósito, a coisa não acontece. Talvez não é da forma como é colocado ou como a gente entende. Sim, a gente tem que ter um interesse, a gente tem que ter essa capacidade de praticar, então a gente tem que conseguir desenvolver isso, mas isso precisa ter um sentido, a gente precisa ver que isso tenha uma aplicação. E aí entra o propósito. Por fim, ela coloca a questão da esperança. Ela diz que a esperança é uma espécie de perseverança, que enfrenta as adversidades. Nesse livro eu falo do recurso depois do interesse, da prática e do propósito. Mas a esperança não é o estágio final da determinação. Ela está em todos os estágios, desde o primeiro até o último momento. Então, o que eu entendi com isso? Por isso que eu falei de uma forma mais longa. A gente, talvez, lá no começo, vamos pegar um esporte, vamos pegar a leitura, vamos pegar qualquer coisa. Às vezes a gente tem a esperança de que aquilo nos ajude de alguma forma. Então, eu vou fazer jiu-jitsu, por exemplo. Eu estou com 42 anos e quero fazer jiu-jitsu. Talvez eu não tenha a esperança de ser um atleta de alto desempenho pela idade, por ter começado mais tarde, mas eu tenho a esperança de que isso vai me ajudar de alguma forma. Então eu vou usar esse atributo já no interesse. Quero fazer porque vai me dar resiliência e tudo mais. Conforme eu for evoluindo, e aí em um determinado momento eu vou entender que sim,
a capacidade de praticar está mostrando que eu consigo finalizar, não estou só apanhando, né? Estou conseguindo também vencer uma luta ou outra, né? Um rolo ou outro, e isso vai me dando esperança de que eu consiga evoluir para uma faixa azul, para uma faixa roxa e assim por diante. E aí, mais adiante, eu vou ver propósito nisso. Pô, tô me sentindo mais confiante, eu tô vendo que essa atividade jiu-jitsu tem uma aplicação na minha vida. A leitura, a mesma coisa, né? Eu começo a ler porque eu quero desgrudar das telas, eu quero fazer algo diferente, então eu tenho uma esperança de que esse interesse pela leitura vai me ajudar de alguma forma. Eu começo a praticar a leitura, lembrando, né? Imagina, mês de janeiro, eu leio com uma certa dificuldade, um pouco amarrado, meio que me cobrando, meio que sendo cobrado. Em dezembro, talvez eu estou lendo com mais facilidade, tirando mais insights. Então, eu estou melhorando a minha capacidade de prática. Eu vou olhar para a questão do terceiro recurso, que é o propósito. Pô, eu estou vendo que a leitura está me ajudando, eu estou tendo mais clareza de raciocínio, eu estou tendo mais clareza na hora de falar, eu estou tendo mais insights, as pessoas estão falando que meu vocabulário ficou mais rico. Então, eu começo a ver que aquele interesse pela leitura, quando eu apliquei esperança, quando eu vi que tinha um futuro promissor, por assim dizer, depois eu trouxe a questão da prática, que eu comecei a ler melhor, que eu comecei a ler com mais facilidade. E quando eu vejo o propósito empregado, a esperança, ela está, de certa forma, contribuindo desde o momento 1. E aqui, para mim, de novo, fica a sugestão de ler o livro do Mindset. Acho que, na sequência, até merece a gente, depois do desafio Garra, depois dos 7 dias, a gente voltar na leitura do Mindset, pelo menos para mim, caso você não tenha lido, vai ser a primeira vez, para que a gente fale de Mindset de crescimento, né? Para que você permita que a sua mente esteja aberta e você também entenda, no livro ela fala sobre isso, a Carol, de como você dá espaço para o mindset de crescimento e afogue, né, por assim dizer, o mindset fixo. Então aqui meu objetivo é, antes da gente avançar para a parte 2, que são os próximos capítulos, capítulo 6 e assim por diante, que a gente faça um fechamento, a gente troque uma ideia sobre os principais aprendizados desses 5 capítulos, para que também a gente traga insights para aplicar na nossa vida, de forma bastante assertiva. Então, para mim, assim, o tema central dos capítulos 1 e 2 que a gente tem na primeira aula é o mito do talento, né? Existe um mito do talento, onde a sociedade supervaloriza o talento, o dom natural, o viés do talento e assim por diante, como a gente já viu, que nos dá uma, eu coloquei aqui de novo, né, uma preferência inconsciente. A gente tende a colocar uma carga, um peso muito grande no talento, ao invés de aplicar a mesma intensidade ou a mesma percepção de valor para o esforço. Lembrando, o talento com o esforço gera resultados excelentes, excepcionais. Se a gente só tem esforço, a gente talvez vai ter que percorrer um caminho maior, mas também é possível nos levar ao êxito. Então a gente precisa ter essa clareza e esse capítulo 1, ele desmistifica essa questão do talento. Quando a gente olha também um outro fator aqui que ficou claro para mim nessa parte, que é o risco da gente elogiar o talento. Então, se a gente elogia crianças por serem inteligentes, a gente pode incentivá-los a terem medo de falhar. Quando a gente, no exemplo aqui, eu anotei dessa forma, né? Então, por exemplo, a minha filha resolveu uma equação de matemática. Se eu digo que ela resolveu porque ela é inteligente, talvez eu vou estar limitando o pensamento dela de ter um risco de falhar, de daqui a pouco, avançando na escola, ela não se sentir segura com uma equação que ela nunca viu pela frente. Quando eu elogio a capacidade dela de estudar e de encontrar uma solução, eu estou desenvolvendo nela um mindset de crescimento e despertando a garra nela, ou seja, ela conseguiu vencer aquele nível 1 e ela está apta e preparada para ir para o nível 2, da mesma forma para o nível 3 e assim por diante. Então, focar não no elogio como uma qualidade daquela pessoa, daquela criança e assim por diante, e sim na capacidade dela, na qualidade dela de resolver um problema.
Então, quando eu falo assim, como você é criativo, né? Imaginando na área de marketing, se a pessoa depois precisar usar a criatividade, talvez ela vai ter medo de falhar. Quando eu penso assim, você tem a capacidade de enxergar alternativas, cenários, e nisso ter ideias. Opa, eu já começo a não elogiar ou colocar aquela capacidade como um rótulo. Eu consigo permitir que aquela pessoa utilize a sua habilidade. E aí a habilidade com esforço, como a gente viu, leva ao êxito. Então, para a gente evitar essa questão do medo de falhar e que a gente acaba correndo risco, aqui eu coloquei aqui, que daí a gente tira das pessoas a disposição de tentar. Mas não tentar de fazer de qualquer jeito, né? De correr um risco de fazer algo diferente, de fazer algo novo. Avançando no capítulo 1, né? A gente olhar o desempenho atual de uma pessoa e concluirmos que ele sempre foi assim. Ou seja, lembra que eu falei que quando a gente fala que o talento é excepcional, que a pessoa nasce com talento, a gente corre o risco de ocultar tudo que foi feito, né, de não ver um esforço que a pessoa aplicou. Então, por isso que talento é o nome que a gente dá às vezes para aquilo que a gente não viu. A gente corre o risco de dizer que uma pessoa é talentosa porque a gente não viu o desenvolvimento, a evolução daquela pessoa. Então, correr com esse risco. Aqui tem o exemplo do Davi, que tinha notas ruins, né? A gente falou sobre isso, teve ajuda dela, buscou ajuda de novo da professora, insistiu, e ele tem um futuro que vocês precisam depois ler no livro. Então, a gente conclui que talento importa, mas menos do que imaginamos, e que sim, garra é uma paixão e a perseverança ao longo dos anos. Quando a gente olha para a aula de ontem, capítulos 13 e 4, não tem como a gente fugir do esforço vale o dobro, né? E tem, claro, também aqui reforçando que tem o teste de garra. Eu não quis ficar falando do teste para não enviesar você, caso você não tenha lido o livro, para que sirva de estímulo e curiosidade para você ler o livro e aplicar o teste de garra, porque é fundamental. Mas para mim aqui a mensagem central é que o esforço é uma espécie de juro composto. Então ele vai aplicando no nosso talento, na nossa habilidade, uma forma ou um caminho para que a gente tenha êxito. Então, por que eu falei de juro composto? Porque se em algum momento a gente parar de aplicar esforço em uma habilidade, possa ser que a gente fique para trás. Então, por isso que o talento vezes esforço gera uma habilidade vezes esforço nos leva ao êxito, nos leva ao sucesso. Então, por isso que o esforço vale 2 vezes, porque ele aparece 2 vezes e funciona como um juro composto. Tem aqui, eu trouxe também o artigo da trivialidade, que está no livro de uma forma mais explicada, que a gente tende a colocar o talento de novo, mas a gente esquece de olhar a time-lapse, né, aquilo que foi feito de forma contínua e que às vezes quando a gente olha para um atleta, imagina um advogado que às vezes precisa ter um conhecimento de leis e tudo mais, de como usar isso a favor do seu cliente, por exemplo, às vezes ele leu tanto que quando a gente olha ele na frente de um tribunal, ou ele montando uma petição, eu não sou da área, né? Então se eu estiver falando alguma besteira, me permitam isso, mas a gente esquece de ver o quanto que aquela pessoa leu, quantos casos ele passou, e a gente olha e diz, como ele é um advogado talentoso, como esse músico é talentoso, mas às vezes a gente não vê quantas vezes, quantas horas ele errou uma nota, e aí ele, errei aqui, vou fazer de novo, né? E aí ele consegue aprimorar. Então, a trivialidade, da excelência é nos mostrar que o extraordinário é só uma combinação de diversas ações executadas por muito tempo. Aqui eu coloquei de novo, né, que a rotina do atleta de elite não é épica, como eu falei. Se a gente olhasse em time-lapse, a gente ia ver de forma constante, de forma repetida, e ia dizer que que coisa chata, né? O cara acorda num determinado horário, come um determinado tipo de refeição, faz um determinado tipo de treino, e quando a gente vê isso acumulado durante muitos anos, é o que faz um nadador ser medalhista olímpico e assim por diante. Um ponto que também me chamou a atenção aqui é a armadilha de ser bom o suficiente,
né, de que isso pode, olhando para mim também, né, pode me levar a treinar menos, a arriscar menos e evitar desafios que possa ser que perante a sociedade ou perante os meus pares as pessoas não me entendam e vejam que aquilo pode ter um risco para minha imagem, então eu fico naquilo que eu sou bom já, eu já sou bom nisso. Para que eu vou assumir um novo desafio e daqui a pouco sentar no banquinho do aprendiz para que eu consiga evoluir passo a passo, degrau a degrau? Teste de garra, a gente já falou, então é importante falar. Eu não quero falar muito para que vocês entendam isso, né, que tem um ponto. Eu talvez estava enviesado e tive um resultado diferente, mas eu quero, acho que mais para frente, esperar passar um tempo, fazer de novo, para que eu veja de fato se mudou ou não. Ela divide aqui, de certa forma, quando a gente olha a garra em paixão, que é a consistência, que é você manter um interesse, uma chama acesa, e a perseverança, que é às vezes aquele dia de manhã que está chovendo, você gosta de correr, mas está chovendo, mas aí você pensa, pô, mas está chovendo e mesmo assim eu vou correr, por exemplo, né? Quando o atleta de natação pensa, pô, mas está frio, eu preciso nadar, não importa a temperatura, eu tenho que acordar e ir lá e nadar. Então, eu lembro que quando eu fiz natação, antes de machucar o meu ombro, 5:30 da manhã era o horário mais ou menos que eu saía de casa, e tinha dias que estava 20 graus, era mais gostoso sair de casa para ir nadar, mas tinham dias que estavam 5 graus, e acordar esse horário e nadar, eu confesso que é bem mais desafiador. Por isso que ela fala dessa questão da consistência do interesse, a gente já começa, no meu entendimento, a misturar com a esperança, sabendo que aquilo de alguma forma vai nos ajudar, mas a gente juntar com a perseverança de ter o esforço sustentado durante anos. Ou seja, não vou faltar hoje no treino, vou continuar treinando. Não vou deixar de ler 10 páginas hoje, vou continuar lendo. Pô, o dia foi puxado, mas talvez 10 minutos a mais de sono não resolva o que eu preciso para evitar de ler, né? Então imagina que às vezes, pô, você teve um dia puxado e pensa assim, pô, hoje eu não vou ler porque o dia foi puxado. Mas será que 10 minutos de sono, 15 minutos de sono vai salvar o teu dia? Então é isso que ela fala, o esforço sustentado por anos, né? Quando a gente olha para a parte aqui que a gente já falou do capítulo, né, só para a gente revisitar de uma forma objetiva, sim, garra é treinável, depende de 4 pilares: interesse, prática, propósito e esperança, né, uma espécie de que é uma perseverança que a gente aplica nos 3 níveis, ela se retroalimenta através do interesse, da prática e do propósito. Então a gente continua vendo que a esperança faz muito sentido para que a gente continue e não permita que esse interesse desapareça. A maioria das pessoas descobre interesses por exposição e não por revelação, né? Eu gosto de dizer isso. A gente às vezes, e exposição não digo no sentido assim de ir lá praticar, né? Às vezes você vê um depoimento de uma pessoa e pensa assim, pô, eu poderia voltar ou começar a fazer uma academia, por exemplo. Ou, pô, eu dei o exemplo do jiu-jitsu aqui há pouco, daqui a pouco pode ser que essa fala, mais um vídeo que você viu, mais um outro comentário, estimule você a criar interesse por essa atividade, e aí vai entrar nesse viés ali da esperança que vai te dizer que esse jiu-jitsu vai te ajudar, porque o Reinaldo comentou, porque aquela outra pessoa também falou, eu vi um vídeo, e assim por diante. Então, isso acaba se retroalimentando. E para mim aqui, eu trouxe 2 temas para a gente fechar, né? O primeiro, que interesses não aparecem, eles são cultivados. A gente tem que descobrir como, por exemplo, introduzir isso tanto na nossa vida, quanto na vida do nosso filho, na vida do nosso liderado. Imagina que você tem um liderado e perceba que ele pode ler mais. Como é que você desperta esse interesse nele? Então, como é que você expõe ele a esse interesse para que ele gere esperança naquilo e assim se retroalimente nesse sentido? Então, os interesses, eles não aparecem, eles são cultivados. E metas alinhadas, aí sim, é um combustível fundamental para a garra. Então, eu coloquei assim, metas alinhadas igual combustível para a garra. Então, a gente tem lá no livro falando sobre meta superior, intermediária e inferior, e junto a gente tem, para fechar aqui,
que para mim funcionou para pensar melhor sobre esse momento, em especial para 2026, a questão do Warren Buffett, que ele sugere para que você liste 25 metas de carreira, circule 5, evite 20, porque essas vão consumir a sua energia. Então são ideias que podem surgir ao longo da sua jornada e você tem que ter clareza de que você precisa evitar. Elas podem ser distrações fatais. De certa forma, a gente viu aqui no capítulo 5 que garra cresce quando o interesse é lapidado, cresce quando a prática é consistente, cresce quando há propósito e cresce quando há uma esperança ativa. Então, que você utilize essa esperança em qualquer projeto que você venha a empregar. Se você já está em algum tipo de projeto, quando eu falo projeto é academia, leitura, seja o que for, trabalho, assim por diante, que você mantenha essa esperança durante a prática para que a prática evolua, que você aplique esperança no propósito, em ver que de alguma forma aquilo está te ajudando, está tendo um direcionamento, está indo para algum lugar, então que a esperança também funcione disso para que você permita que a garra cresça. De certo modo, do que eu preparei aqui de observação para esse fechamento é isso, né? Então eu espero que essa primeira parte, a parte 1, a gente tenha cobrido de uma forma que te ajude, que te traga insights para que você aplique de forma consistente a garra no ano de 2026, que você tenha esse atributo a seu favor, que você desperte em você a paixão pela perseverança, como diz o livro. Para a gente dar sequência, na parte 2, a gente tem aqui, eu separei para a gente ler do capítulo 6, que seria da página 107 até a 152. Daria aí 45 páginas. O capítulo 6 fala sobre interesse e o capítulo 7 é prática, se não me engano. Deixa eu pegar aqui para não falar besteira. Exatamente. Então a gente vai falar sobre o interesse e sobre a prática. Também tem bons insights aqui para a gente falar, como tornar-se... Não, eu não vou falar, vou deixar para a gente discutir isso na próxima aula, para que a gente venha aqui de uma forma organizada e dê sequência nesse seu desenvolvimento pessoal. Está me ajudando bastante, estou bastante contente em estar revisitando esse livro. Caso você esteja revisitando comigo, espero que você esteja numa jornada de evolução ou de novas visões. E se você está lendo o livro pela primeira vez, eu vou ficar muito feliz de estar te ajudando, de estar te incentivando. Para aqueles que não leram, não estão lendo livros, só vídeos, eu fico feliz por você estar acompanhando. Espero que as mensagens e os insights que eu estou trazendo estejam te ajudando, mas eu também quero plantar essa semente de você ler mais. É importante você se desenvolver através de vídeos, através de conteúdos e visões de outras pessoas, como a minha, mas também é importante que você leia, que você tire as suas próprias conclusões, que você busque a sua própria evolução. Para você receber, no final desse desafio, todo o resumo, o mapa mental, os insights para você também utilizar esse livro, eu vou preparar um PDF, né? Já estou rabiscando ele com os insights que eu estou tirando, mas ele vai ficar pronto, obviamente, no final. Tem um link aqui embaixo para você se cadastrar, para que eu tenha o seu e-mail. Depois eu vou te mandar por e-mail. Então é importante que você vá lá e se cadastre. Eu só vou te mandar esse material por e-mail. Então, por favor, coloque seu e-mail ali para que eu possa te enviar. Muito obrigado por estar me acompanhando nessa jornada. Amanhã a gente retorna para essa parte 2, onde a gente vai falar da prática e do interesse, ou melhor, do interesse e da prática. Então, leia da página 107 a 152, para que a gente volte aqui com boas ideias, com bons insights, e que a gente possa permitir essa evolução, tá certo? Muito obrigado por estar me acompanhando e tenha sucesso e prosperidade sempre na sua vida. Até mais!